A primeira aula a gente teve muito sucesso e hoje é uma coisa bem legal, é uma aula de cirurgia endoscópica e acho que vai ser interessante para todo mundo, desde de quem está começando até quem é mais experiente, né? Porque são dúvidas que todo mundo sempre tem. E com aí personalidades aí da rinologia brasileira, né? Então, doutor Leonardo, acho que todo mundo aí dispensa apresentações, mas o Léo, que trabalha na Escola Paulista, no grupo de rinologia, né? E trabalha com o doutor Aldo, o Miguel, que trabalha na Policlínicas do Rio de Janeiro, o Dr. Marcos de João Pessoa, do Hospital Nossa Senhora das Neves, e o Dr. Marcos César de Curitiba, que trabalha no IPO e Hospital Cajuru. Então é uma honra apresentar vocês e o Dr. Leonardo aí vai apresentar alguns casos para vocês discutirem. Gostaria de falar também que quem quiser fazer pergunta, faz no Q&A, no QIA, tá? E deixar o chat para comentários, enfim, para coisas, não para perguntas. As perguntas deixem no QIA, porque fica um pouco mais fácil para a gente administrar isso. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Léo. Muito bem, pessoal. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar com esses amigos, que a gente está sempre junto. Agora não consegue estar tão junto, mas pelo menos essas ferramentas deixam a gente mais próximo, né? São amigos de verdade que a Otorrino nos deu. Então, nós estamos em casa hoje. Eu acho que vai ser legal, porque justamente todo mundo tem liberdade com todo mundo e a gente vai poder discutir bastante condutas do dia a dia, especialmente condutas cirúrgicas, em diferentes locais do Brasil aí, né? E isso eu acho muito legal. Então, a discussão, primeiro, parabenizar o grupo da Fundação por essa ideia e pela organização também, que é fantástico, e agradecer, em nome do nosso serviço também, de poder participar. Pois bem, aqui, como o Alex mostrou, tá os nossos debatedores, e a gente vai começar com alguns casos, né, de dia a dia. Nós vamos tentar, numa crescente, discutindo casos. Então, como a gente quer casos do dia a dia, não pode faltar aquele paciente de 33 anos, nesse caso número 1, com uma queixa clássica que chega para a gente de obstrução nasal crônica, né, que ele se alterna, geralmente é bilateral, uma hora de um lado, de hora do outro, piora quando ele deita. Algumas noites ele precisa usar o descongestionante, né? Uma história clássica. Sintomas alérgicos nasais leves. Olha, doutor, eu já usei o corticoide. Melhora, mas depois piora e eu nunca estou bem. Então, meu nariz sempre me incomoda. Eu não escrevi aqui, mas para complementar e para deixar um caso bem claro, não, aquele paciente que não tem queixa de gotejamento posterior, não tem queixa de hiposmia, não tem queixa de agudizações. Eu tomo muito antibiótico? Não lembro a última vez que eu tomei antibiótico. O fato é que eu quero respirar bem. Então, esse é o primeiro caso, e eu já mostro para vocês aqui o exame físico dele, nessa endoscopia nasal. Aqui é um desvio de septo aqui, grau 2 e área 3 à esquerda, com uma hipertrofia de conchas inferiores, como vocês podem ver. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente pode dizer que é o caso do dia a dia que todos nós recebemos no consultório diariamente. E já que a gente começou a falar de todos nós, eu já abro para esse primeiro questionário. Eu gostaria que todos vocês votassem para a gente poder começar a discussão. Então, em geral, pessoal, nós temos já 330 pessoas quase, otorrinos. Você solicita tomo de seios paranasais para um caso desse, onde você fez uma história detalhada em que você vê que a queixa é puramente de hipertrofia de concha e desvio de septo. E você está na tua cabeça, indiquei a cirurgia, olha, você precisa operar o nariz. A pergunta para todos vocês, eu gostaria que vocês voltassem para a gente discutir em cima disso. Você solicita de rotina, naquele caso que você vai indicar septoplastia ou turbinectomia, a tomografia computadorizada? Tá? Então, eu espero que todos votem, é sim ou não. Isso não tem certo nem errado, e é basicamente isso que a gente vai querer discutir. Basicamente, é essa primeira pergunta que eu faço. Bom, para começar, Fabrício, até que todos respondam mais alguns minutos, a pergunta é sua. Você solicita para todos os seus pacientes, quando você está certo de que você vai, que é um caso de hipertrofia de corneto,
né? E septoplastia, que você vai indicar a cirurgia à tomografia? Bom, Léo, boa noite primeiro, boa noite aos colegas aí do painel, a todo mundo que está assistindo. De novo, obrigado ao pessoal da Fundação pelo convite, é um prazer estar aqui. Indo direto para a pergunta, eu sempre solicito a tomografia, mas eu não acho que seja necessária obrigatoriamente. Eu acho que ela pode te ajudar, então, principalmente para você afastar alguma outra doença nasosinusal que esse paciente possa ter e que por algum motivo tenha passado desapercebida, e já que você vai fazer uma cirurgia, de repente você teria a possibilidade até de tratar no mesmo tempo, né? Então, de rotina, eu acabo pedindo, mas eu não acho que seja obrigatório. Eu acho que com a história clínica, uma nasofibroscopia, você está autorizado a indicar o septo triviné ou uma turbinoplastia, ou seja lá o que você for fazer na concha, sem problemas, mas o tipo de paciente que eu atendo, normalmente paciente privado, que tem convênio, quer dizer, tem uma facilidade de realizar a tomografia, de uma maneira geral, desde que não tenha nenhuma contraindicação, eu peço sim. Legal. Vamos soltar o resultado para a gente ver e tentar discutir, porque eu queria saber, eu tenho até dúvida. Olha só. Então, 2/3 dos nossos otorrinos que estão online agora, desses 330, solicitam tomografia. Marcos Franca, você trabalha só em privado ou em público aí também? Me conta. Qual que é a tua rotina? Acho que você tem que soltar o som. Teu som está fechado, Marcos. Isso aí. Vamos. Agora fechou. Tem que abrir de novo. Aí. Aí, tá aberto. Agora está aberto. Aberto. Agradeço o convite, as pessoas da Fundação que me convidaram para participar hoje à noite com vocês. É um prazer. E eu trabalho no serviço público, que é o Hospital do Câncer aqui em João Pessoa, o Hospital Napoleão Laureano, e também no Hospital Privado, que é o Nossa Senhora das Neves, que é onde eu opero mais. E essa é a minha questão. Então, e aí eu já vou, já que você me respondeu, eu acho que você é muito legal. Tua conduta muda para o paciente privado e público? A gente conhece a realidade do Brasil, não é fácil ficar pedindo exame e tudo mais. Isso, a tua decisão é médica ou é burocrática para pedir uma tomografia? Não, minha decisão é médica e eu peço sempre. A conduta é quase análoga nos dois serviços, até porque dentro de ambos os hospitais eu tenho um tomógrafo acessível, faço, o resultado vem relativamente rápido, então para mim realmente é tranquilo. E eu peço por segurança. Me dá uma imagem, uma tranquilidade em relação a não ter nenhuma outra patologia que eu desconheça, me dá uma visão da anatomia mais segura, então eu acho pertinente solicitar a tomografia. Marco César, tá errado quem não pede? Abre teu som, Marco. Precisa brigar comigo também em público, né? Primeiramente, boa noite a todos, um agradecimento super especial ao grupo da Fundação, um abraço carinhoso a todos pela lembrança do nome da gente. Então, assim, eu acho que, só complementando a questão da solicitação, não tem o certo ou errado nessa questão, mas não esquecer também do fator jurídico em cima disso. Acho que a gente tem que ficar sempre, eu acho que a tomografia é uma coisa importante porque você faz um planejamento cirúrgico e o paciente, às vezes, na videonasoscopia, ele não tem muito uma noção do espaço do que você vai acabar removendo. Para a gente fica muito simples, mas às vezes o paciente não consegue ter essa visão. Então, eu acredito que, além de tudo isso que foi dito sobre a tomografia, eu acredito que é melhor ser feito, lógico, sempre que você tem a possibilidade, mas tem uma questão jurídica, onde o paciente pode questionar alguma coisa que, isso às vezes acontece mesmo realizando a septoplastia, que ele não melhorou da respiração, mas você tem um apoio jurídico mesmo também para complementar a sua defesa. Então, acho que isso é só uma complementação. Perfeito. E você pede para os teus pacientes todos? Eu peço todos os meus pacientes. Eu acho interessante você pedir para os pacientes por os dois motivos. Principalmente quando você imagine realizar uma cirurgia de cornetos, não tanto pela cirurgia de septo, mas você pode usar oximetazolina. Eu uso meus pacientes durante a minha consulta para investigar se ele tem uma hipertrofia óssea que pode estar colaborando com essa hipertrofia do corneto. E daí você, diretamente por causa disso, você vai mudar a sua abordagem técnica no corneto. Então, eu vejo que a septoplastia, que a tomografia, ela é importante para a septoplastia, mas ela é muito importante para a sua decisão cirúrgica do corneto. Bom, Miguel, rapidamente, para a gente não perder tempo. Pede tomo em 100% dos casos, sim ou não?
Eu peço tanto no hospital público, na universidade, como no hospital privado e no consultório. Eu acho extremamente importante, como já foi dito, por questões anatômicas, por questões de alterações que você pode encontrar na tomografia. Eu acho muito importante. Não condeno, obviamente, quem não faça. Tem essa questão legal que o Marcos falou, que eu acho que é fundamental. Mas, além disso, Léo, é importante também falar que a gente tem muito residente nos acompanhando, que a tomografia não necessariamente ela é para diagnóstico do desvio septal. Eventualmente, a gente faz uma tomografia num paciente que tem um desvio grau 2 e a tomografia parece até quase reta. O septo, muitas vezes, ele não é totalmente identificável esse desvio, se ele não for ósseo, não fica totalmente identificável na tomografia. Então, às vezes, eu não considero a tomografia um importante exame diagnóstico, e sim de planejamento cirúrgico e também para avaliar a anatomia como um todo do nariz. Perfeito. Então, já que você continua falando, essa é a tomografia do teu paciente que você pediu, tá? Eu acho que aqui todos estão de consenso que nós precisamos operar esse desvio de septo. Eu não quero discutir septoplastia agora. Eu quero discutir cirurgia de conchas. Miguel, o que você aborda desse paciente? Bom, inicialmente, a gente vê claramente que tem o desvio septal, né? E o lado contralateral, o desvio, a gente vê a hipertrofia mais importante da concha inferior e até mesmo da concha média. E aí a gente não sabe exatamente se essa concha média, principalmente, se ela cresceu porque existe um espaço ou se ela está ajudando também a empurrar esse septo. Então, por isso que eu acho importante o planejamento tomográfico. Eu, teoricamente, isso é uma decisão intraoperatória, às vezes eu até abordo a concha média se ela for bolhosa ou muito hipertrofiada, a concha média num caso como esse, se eu achar que ela tá, que eu deixei o septo retificado e ela continua empurrando o meu septo para o outro lado. Então, essa concha nasal média direita, por exemplo, num caso como esse, isso não é minha rotina, que fique bem claro, mas eu posso estudar essa tomografia e achar que ela está de um tamanho exagerado e posso até mesmo diminuir o tamanho dela. Mas o clássico para um caso como esse, eu faria o septo e a turbinectomia inferior. E avaliaria intraoperatório se essa concha média seria de um tamanho do ponto de vista da obstrução e nada a ver com a diminuição do comprimento do meato médio, ou seja, nenhuma relação com drenagem de seios paranasais, e sim com a questão obstrutiva do nariz. Fabrício, você aborda a concha média para obstrução nasal? Léo, então, dificilmente, tá? A não ser que seja uma concha bolhosa ou que você tenha uma alteração, uma concha paradoxal muito importante, que realmente esteja causando obstrução, mas de uma maneira geral, não, né? De uma maneira geral, para obstrução, septoplastia e alguma coisa na concha inferior. Tá. Marcos Franca, você, qual que é a tua rotina para um caso desse? Obstrução nasal pura, com desvio de septo, hipertrofia de concha inferior. Tem que soltar o áudio, Marcos. Avaliação tomográfica, mostra, está bem claro nessas imagens. Faria a septoplastia, turbinectomia, a turbinoplastia, e corrigiria um pouco esse corneto médio do lado direito. Você acredita que esse corneto médio influencia no padrão de obstrução desse paciente? Influencia, e se ele realmente não está influenciando agora, pode vir a influenciar. Porque essa mucosa tende a degenerar mais, é um paciente atópico, provavelmente, senão ele não teria desenvolvido essas alterações. Então, seria aquele paciente que pode vir a se beneficiar durante 2, 3 meses da cirurgia, 4 meses, e às vezes por uma coisa simples, realmente, ressecar um pouco essa concha média. Isso previne que ele venha apresentar sintomatologia de forma mais precoce, ou seja, com 1 ano, 2 anos, algo que a gente não quer. Marcos César, faltou você. O que você faz nesse paciente, além do desvio de septo? Bem, eu já fui massacrado e xingado em vários congressos e agora vou ser em público aqui novamente, né? Eu faço cirurgia de corneto médio para praticamente todos os meus pacientes, né? Não sei o que acontece, o nosso nariz talvez ele possa ser mais estreito no terço médio alto, mas aqui a gente realiza isso. Por mais que as pessoas possam falar que existe anosmia, existe um monte de coisa, será o que elas tanto falam, não sei por que esse amor pelo corneto médio, mas eu realmente não consigo pensar em qualquer
qualquer motivo de não fazer a cirurgia do corneto médio para um paciente que tem uma queixa obstrutiva. Aqui no Sul, a gente realiza demais essa cirurgia do corneto médio, quase que de rotina. E você acha que o impacto, então, da concha média na obstrução nasal é maior do que da concha inferior? Não, eu acho que nesse caso especificamente, claro que eu iria abordar a concha inferior também, óbvio, mas eu não deixaria de fazer a concha média. Volto só a falar Bilateral, isso. mesmo essa esquerda aqui. A esquerda não, somente a direita. Você acha que a direita tem um impacto maior? Ah, eu não acho. Você tem certeza? Interessante. Você vê que são condutas um pouco diferentes, uma turbinectomia, turbinoplastia, isso é interessante. Eu quero agora que vocês votem para a gente discutir exatamente nisso, técnica, tá? Qual a técnica mais usada por vocês para abordagem de concha inferior? Técnicas térmicas, cauterização monobipolar, coblation, radiofrequência, o que for. A turbinoplastia, independente se vai fazer com shaver ou não. E a turbinectomia clássica, né? Que você entra com a tesoura, tira digamos, uma parcial, não a turbiné total. Acho que ninguém vai querer falar em turbinectomia total, a turbinectomia parcial. Então eu quero ouvir de vocês, deixa eu votar aqui também. Eu já votei, para a gente saber mais ou menos o que os nossos colegas acabam fazendo. Vamos voltar então, Marco, vamos de trás para frente. Para a concha inferior, qual a técnica mais usada aí no teu serviço? Então, aquilo que a gente comentou sobre a tomografia, se você tem uma parte óssea, você, claro, vai fazer uma turbinoplastia mais para remoção óssea mesmo, mas para a concha inferior, eu realizaria a turbinectomia mesmo, mas não do lado septal do corneto, né? Eu trabalharia, lógico, com uma turbinoplastia, com uma ressecção de mucosa, mas do lado meatal, daí do meato inferior do corneto inferior. Perfeito. Acho que podem soltar, a gente já vai discutindo. Miguel, pode soltar o áudio, Miguel. E a votação acho que podem soltar também. Eu acho que independente se você usa o shaver ou não, e aí quando eu uso muito o shaver, mas eu acho que é importante você fazer um corte inferior na concha, é o que eu faço normalmente. Esse aspecto ósseo é muito importante, como o Marco falou, porque quando existe um osso mais denso, você consegue dissecar melhor esse osso. Mas eu gosto de fazer um corte inferior e meatal para que a gente tenha acesso a esse osso. Pode ser com shaver ou pode ser com uma tesoura de turbinectomia mesmo. Descolo esse osso e tiro a parte óssea e meatal da mucosa do corneto. E a gente sempre chama a atenção que o mais importante é sempre o que fica e não o que você retira. Sempre tomar cuidado quando você está cortando, para cortar o mínimo possível, digamos assim. Porque se você cortar demais, fica difícil, você não tem mais o que fazer para repor novamente. Você consegue tirar o excesso. Então, por isso que eu gosto também do shaver depois para me dar o acabamento final. E tem que tomar muito cuidado com o shaver nesse sentido. Porque se for uma concha muito grande, um corneto inferior muito grande, se você entrar com um shaver reto, que não é o de turbinectomia é um pouco mais fino, o que ajuda bastante. O shaver clássico de sinusectomia reto, ele aspira muito e corta muito. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado para você não acabar tirando em excesso essa mucosa. Então, eu acho que independente do material que você utiliza, o importante é você sempre estar atento ao que fica. Mas o que a gente faz normalmente é uma turbinoplastia com ou sem o shaver. Marcos Franca, você falou em turbinoplastia. A técnica é essa que o Miguel falou? Você usa shaver ou não? Não uso shaver. Faço a turbinoplastia. Trabalho sempre na face meatal. Essa parte óssea é importante, tem que ser considerada. Um pequeno artifício que eu uso muito bisturi bipolar. Eu gosto demais do bipolar. Então, faço hemostasia com bipolar. E, às vezes, para não ficar aquela mucosa cruenta, eu suturo o corneto. Dou 2 ou 3 pontinhos com Vicryl. Não, com Vicryl não, com Monocryl. Então, mantém a mucosa bem aproximada, evita a formação de crostas, que a gente vê muita crosta, por exemplo, na cauterização simples, ou até no passado que se usava muito monopolar ou bipolar, muita crosta. Então, eu faço a turbinoplastia e faço uma suturazinha com 2 ou 3 pontinhos de Monocryl. Perfeito. Eu acho que legal que está todo mundo mais ou menos essa ideia de tentar, apesar de 60% aí, fazer a turbinectomia clássica. Fabrício, olhando essa tomo de novo, não é incomum a gente encontrar um bloqueiozinho do complexo osteomeatal do infundíbulo bilateral, apesar de esse paciente não ter queixa, não ter dor de pressão, não ter pressão facial, gotejamento. Qual a sua conduta em relação a esse achado tomográfico?
Legal. Bom, só para destoar um pouco, eu faço turbinectomia, acho que eu sou o único da mesa aqui. Eu tentei as técnicas de turbinoplastia e, sinceramente, o meu resultado final eu não vejo grande diferença. Então, eu continuo fazendo turbinectomia clássica mesmo. Em relação a esse achado de exame, com o paciente que não tem absolutamente nenhuma queixa sinusal, né, ele tem uma queixa obstrutiva, e acho que essa própria obstrução nasal, ela pode contribuir, de repente, para alguma dificuldade de drenagem, e aí, de repente, até explicar um pouco esse espessamento aí. Eu, a princípio, não abordo se o paciente não tem uma clínica, se ele não tem queixa sinusal, e eu acho que, na maioria das vezes, você fazer a septoplastia, melhorar a aeração aí do nariz de uma forma geral, acaba melhorando esse espessamento também. E a gente tem que lembrar que o seio paranasal ele tem funções, né? Ele produz óxido nítrico, ele é importante que ele esteja lá fechado, concentrando o óxido nítrico, que vai ser importante para a imunidade inata, principalmente da via aérea superior. Então, assim, eu acho que abrir simplesmente um seio paranasal que está lá quieto, eu acho que você vai acabar fazendo mais mal. Pode ser que não aconteça nada, mas também você não vai melhorar nada se o paciente não tem nenhuma queixa. Então, eu, a princípio, nesse caso, não abordaria. Perfeito, perfeito. Aqui só para mostrar, né, um exemplo de uma turbinoplastia, eu acho que é mais ou menos o que todo mundo tende a fazer, um flap medial, né, independente se você vai usar shaver ou não, então você resseca a porção mucosa, né, e eu acho muito interessante isso, é identificar o ramo arterial, né, então a gente consegue aqui, identifica a artériazinha e cauteriza, o que a gente tem feito é basicamente isso, fazer uma cauterização só dessa artéria, né, evitando queimar muito, evitar muito osso exposto. E fazer esse retalho, dobrar sobre ele mesmo, né? Em geral, a gente coloca hemostático. Quem falou em turbinoplastia? Marco César, você usa hemostático para a concha inferior? Eu uso hemostático, eu uso Gelfon. Gelfon. Aqui é um surgicel fibrilar. Tepedino usa... em geral, no meato inferior, coloca algum tipo de hemostático? Eu gosto muito da carboximetilcelulose, eu transformo ela como se fosse uma pomada, um gel, e coloco no retalhozinho. Outra coisa que eu queria chamar rapidamente a atenção, Léo, na tomografia, se você puder botar, depois que você acabar aí, é o ângulo de inserção do osso da concha inferior na parede lateral. É muito interessante isso, porque se você não fizer uma fratura também, provavelmente, nesse osso, você continua com o ângulo muito aberto. Então, é importante você, além de fazer esses cortes, você fazer uma fratura nesse osso da parede lateral. Eu acho que isso é muito importante, a gente faz também de rotina. Bacana. Bom, só para finalizar esse caso, né, a gente coloca o hemostático e aqui mostra uma endoscopia do paciente com 7 dias. O hemostático não está lá, existe um edema desse flap, mas basicamente a gente não tem crosta, né? Então eu acho que a tendência da gente falar em turbinoplastia é evitar a área cruenta. Então você tem menos osso e menos queimadura, digamos assim, uma vez que você é pontual na tua queimadura. E depois de 14 dias, o mesmo caso, olha só, a gente percebe aqui, o vídeo não está muito bom, mas a gente percebe como aquele edema que a gente tinha diminuiu e praticamente com 2 semanas a gente não tem mais tanta área cruenta. Esse paciente acho que fez adenoide também, por isso que tem a cicatriz. Muito bem, pessoal, eu acho que a gente está dentro do tempo, né? Para não perder, a gente preparou 5 casos. Já vamos, então, para esse segundo caso. Bom, o segundo caso é uma paciente de 62 anos, uma história de pressão facial à direita, um masculino, né? Gotejamento posterior, muita secreção há mais de 1 ano. Ele fala que já fez vários ciclos de antibiótico, né? E que essa sinusite ele já operou. Falou, doutor, eu tenho sinusite, eu já operei há 6 meses, mas não melhorou. Eu continuo com esse quadro dessa sinusite que eu tenho há mais de 1 ano aí as queixas. Pois bem, vamos começar. Marcos Franca, você quer comentar essa tomografia? Acho interessante, então, obrigado pelo espaço. Veja bem, patologia totalmente unilateral, né? Tem sinais de osteite, ou seja, há um processo inflamatório crônico com osteite. Houve um amplo alargamento do complexo aí, do complexo osteomeatal. Eu quero te dizer que essa tomo é uma tomo já pós-operatória de 6 meses aí daquela cirurgia prévia. Então, só para te localizar. A gente não sabe se foi, né, a lesão ou a cirurgia prévia. Certo, tudo bem. Mas, de qualquer forma, há uma osteite presente.
O seio, tanto o maxilar como o etimoide, encontra-se completamente preenchido por um material com densidade de partes moles e um processo desse não daria para pensar num processo claramente bacteriano. Não é o comum de um processo de uma sinusopatia bacteriana ter esse comportamento. Então, assim, não tem os artefatos clássicos que a gente vê na tomografia quando tem bola fúngica ou sinusopatia fúngica. Então, aqui tem um pouco de calcificação, né? A gente vê de calcificação, exatamente. Mas não tem aquelas calcificações clássicas, bem visíveis, que a gente vê, até com aspecto que lembra metálico nos pacientes com fungo. Então, assim, sinusite fúngica é uma hipótese diagnóstica a considerar, e realmente você me situou que já tinha sido operado anteriormente, tem um alargamento importante do complexo osteomiatal, não é como se tivesse feito uma antrostomia bem ampla previamente. Entendeu? Fabrício, essa é a endoscopia do paciente, ele chegou desse jeito, olha só. Concha média, fossa nasal direita, septo, a gente entra com o endoscópio dentro desse meato médio, o meato médio já abordado, e a gente vê essa lesão aqui, né, com um quadro com bastante secreção. Você quer comentar para mim esse achado endoscópico associado à tomografia? Então, realmente, o achado endoscópico, eu acho que corrobora essa hipótese que o Marcos Franco falou de uma sinusite fúngica, né, de uma bola fúngica maxilar, aí tem esse aspecto de concreção, né, uma coisa mais calcificada, que eu acho que bate um pouco tanto com o quadro clínico quanto com o aspecto tomográfico, né? Então, quer dizer, tem algum material aí dentro desse maxilar que está provocando essa reação inflamatória e que não está melhorando. E mostra também por que a primeira cirurgia provavelmente não deu certo, né? Porque nesses casos de fungo, a gente vê que simplesmente você abrir e aerar o seio não resolve se você não retirar todo o material fúngico de dentro, porque dificilmente o batimento ciliar desse paciente vai ser suficiente para transportar esse material todo para fora, mesmo que ele lave bastante e tudo mais. Então, para esses casos de sinusite fúngica, acho que o principal ponto aí que você tem que tomar muita atenção é ter certeza que você tirou todo o material de dentro do seio. E principalmente quando você tem um maxilar muito aerado, isso é difícil às vezes, né? Se você não usar uma angulada e não fizer uma abertura grande, você muitas vezes não consegue ver todos os cantos ali do maxilar. Calma que nós vamos discutir isso, mas era isso que eu queria ouvir de você, que é nisso. E dentro desse quadro, Miguel, com a hipótese de digamos, uma bola fúngica recidivada, você pede ressonância para confirmar? Não, eu acho que você mostrou bem ali o quadro muito característico da calcificação, por mais que não seja muito grande, muito extensa, mas existe uma calcificação do seio, existe aí também essa concreção que é muito, muito característica de fungos. Os achados tomográficos também, especialmente a osteite no seio maxilar, vocês podem ver que o seio maxilar, o osso está muito espesso, isso fala muito a favor de um processo crônico, longo, já de muitos anos, provavelmente. Então, eu acho que a tomografia é o suficiente para a gente indicar a cirurgia. Acho que todo mundo de acordo. Marcos, Franca, você está de acordo em indicar essa cirurgia? Você colocaria um patologista na tua sala com medo de ser um tumor e na hora você fala, pô, vou precisar de um patologista? Ou você acha que nesse caso você liberaria o teu patologista? Pergunta interessante e difícil, certo? Colocaria, por incrível que pareça, eu talvez colocasse um patologista na sala. Apesar de ser uma sinusite fúngica com indícios, mas ela tem uma osteite, é meio nebulosa a imagem, não é clássica de fungo. Correto. Foi feita uma antrostomia até o limite do ducto nasolacrimal, no corte anterior, mostra aí, no corte axial, dá para ver claramente. Então, uma antrostomia muito ampla e tudo bem, pode ser fungo. Mas algumas patologias não benignas, até o pré-malignas, como o papiloma distinal e o papiloma invertido, vem associado com fungo. Então, eu não queria ter a desagradável surpresa de encontrar uma lesão sem estar com o patologista na sala, nesse caso específico, que é bem atípico, lesão unilateral, é um pouquinho diferente. Então, eu poder estar com o patologista seria interessante. Doutor Marcos César, você operaria esse paciente com anestesia local e sedação, como é a rotina do seu serviço? Operaria. Acho que não vejo o menor problema de fazer esse tipo de procedimento de seio maxilar. Lógico,
sendo um paciente que coopere, não sendo uma criança, eu faria com certeza anestesia local com sedação nesse paciente. Pois bem, bom, eu vou mostrar os achados e realmente era uma bola fúngica, né? A gente percebe uma antrostomia ampla, com bastante edema dentro do seio maxilar. E aqui vem essa grande discussão que eu quero ter com vocês, né? A gente apanha muitas vezes para tirar essa bola fúngica. Eu, particularmente, fico tentando lavar, aspira, lava, vocês estão vendo? Então a gente briga, puxa, ela cai de volta e se aspira, vai quebrando, usa a pinça de maxilar, né? Então eu acho que isso é uma rotina de todo mundo. Como a gente falou em trazer casos do dia a dia, eu acho que isso é um caso do dia a dia que todos nós temos, né? Um maxilar unilateral e de fato era uma bola fúngica aqui, ó, e a gente joga, lava, aspira, né? E mesmo depois de lavar bastante, usando endoscópios angulados, esse caso é um 45, olha como a gente lava bastante, a gente ainda vê que fica saindo. Fala, pô, não é possível. E provavelmente é aquilo que o Fabrício falou. Recidivou porque não é só abrir. A gente tem que ter certeza que limpou toda aquela lesão, digamos, lá, mais lesão saindo, a saprófita de lá de dentro. Então eu queria perguntar para todos vocês, na rotina do dia a dia de vocês, como é que vocês fazem para tentar melhorar o resultado em relação para ter a certeza que você tirou toda aquela bola fúngica no seio maxilar, né? Eu uso endoscópio de 70 graus, lavagem com aspirador angulado, punção de fossa canina, ainda teria o mini caldo, eu não sei por que não saiu aqui, né? Então, quem usar faz um mini caldo, como alguns fazem para pólipo antroconal e tudo mais, pode colocar. Podem votar, e aí eu vou pedir para o Miguel falar para mim qual a rotina dele para, digamos, ter a certeza que ele removeu toda aquela bola fúngica no maxilar. Ponte. De rotina, Léo, a gente usa o endoscópio de 30 ou 45 graus. Eu acho que num caso como esse, de 45 vai muito bem, que você consegue ter uma visualização maior da cavidade. Mas se mesmo com o de 45 a gente tiver dificuldade, se tiver for um maxilar muito aerado e pneumatizado, como o Fabrício falou, eu acho que eu sempre tenho também na mão o de 70, tá? Mas não é a rotina. Normalmente não necessário, não chego a esse ponto de precisar de um 70. Normalmente com o de 45 eu resolvo e eu faço a lavagem exaustiva do seio maxilar, até a gente diminuir ao máximo a chance de ter fungo lá dentro. E outra coisa que eu faço também é que a gente chama de um peeling de mucosa, né? Normalmente, o Dr. Aldo gosta de usar esse termo, o fungo ele causa muito edema da mucosa do seio maxilar e do meato médio também. Então, eu gosto de tirar o excesso da mucosa edemaciada e muitas vezes deixar quase próximo ao osso, mas tudo isso pelo meato, sem precisar fazer nenhum tipo de incisão externa. Perfeito. Fabrício, você, o que você acha da ideia de fazer uma punçãozinha com fossa canina, entrar com o endoscópiozinho angulado, olhar para ter certeza, essa visão toda? Você acha isso interessante ou você acha que não é necessário? Qual a tua rotina? Eu acho que você consegue fazer a maioria das coisas por via endonasal, pela sua antrostomia, mas eu acho que não tem problema nenhum se você tiver na dúvida, é melhor você fazer a punção, seja uma punção de fossa canina ou um mini caudolook, que é quase a mesma coisa, é melhor que você tenha certeza que tirou tudo do que deixar alguma coisa lá. Mas o que eu acho mais fácil de fazer é você, não necessariamente uma mega antrostomia clássica, mas você estender um pouco essa sua antrostomia inferior em direção à concha inferior, né? Então você fez até o limite da concha inferior, mas nada impede que você continue abaixando essa sua antrostomia, né, até o assoalho, se for necessário. E normalmente é simples de fazer isso. Você pode tirar o terço médio da concha inferior, mantendo a cauda e a cabeça, e fica mais fácil. Ou você pode até fazer simplesmente entre a concha inferior e a parede do maxilar, né? Ele continua ancorado anterior e posteriormente, e você vai abaixando ali a sua antrostomia até a hora que você estiver satisfeito que você está conseguindo acessar todas as paredes do seio maxilar. Agora, se você fez tudo isso e não conseguiu, aí eu acho que a punção da fossa canina poderia ser usada sim. Eu acho que a gente pode soltar os resultados para ter uma ideia, e aí eu vou pedir para o Marco César, porque tentar falar com a gente aqui qual a rotina dele. Olha, endoscópio de 70 graus, tá pau a pau aí com lavagem com aspirador angulado. Marco, eu já vi você falar que você tenta evitar grandes lavagens com soro durante a tua cirurgia,
independente do que for, né? Porque o teu paciente está sedado, ele não está entubado, a via aérea não está tão protegida quanto um tubo. Então, eu acredito que tua resposta não seja a lavagem com aspirador angulado, né? E o que você propõe nesse caso? Se eu fizer essa lavagem que você fez, eu vou afogar o paciente, né? Então, sem menor chance de fazer isso, né? Então, o que eu faço duas coisas. Independente da... Eu acho que e vale isso para muitos que estão começando, e a habilidade do endoscópio de 70 graus é uma habilidade para poucos, assim. Eu acho que tenho certeza que todos vocês têm uma habilidade muito grande, mas a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de avançar com o endoscópio, quanto mais angulado, a movimentação dentro do seio. De rotina, eu passo cotonoides, então eu deixo os cotonoides encharcados com adrenalina, 1/4000, eu encho de cotonoide esse seio maxilar e eu fico rodando os cotonoides dentro do seio maxilar. E eu uso somente ótica de 30, não tenho essa variação de ótica aqui no meu consultório, na minha cirurgia, na minha realidade, e eu sempre faço uma meatotomia inferior. É rotina para mim. Acho que a meatotomia inferior é um procedimento que a gente faz muito aqui no serviço, e é um procedimento muito rápido, muito simples, e como você faz imediatamente após a identificação da emergência do ducto lacrimal, você pega toda a parede anterior e todo o assoalho do seio maxilar. Então, eu fico rodando o cotonoide com o aspirador curvo e fico com a visualização pelo meato inferior que eu faço essa incisão. É um procedimento muito simples. E ainda você mais volta essa parede, digamos, parede média do seio maxilar, ou você resseca ela? Então, você fala na meatotomia inferior? Você faz o meato inferior e não toca na concha média. Eu faço uma fratura do corneto inferior, eu faço uma incisão no meato inferior, eu entro com um freer e eu empurro essa mucosa, eu ganho um espaço para eu poder entrar com o endoscópio pelo meato inferior. É um procedimento muito simples, todos vocês fazem Depois muito ele isso. fecha, cicatriza. Você não tem Ele preocupação fecha, se está cicatriza. aberto. Muitas vezes as pessoas falam de questão de recirculação, isso não existe, porque recirculação é um problema mucociliar de meato médio, então não tem isso, e esse flap que foi feito, eu só acomodo ele de novo, eu nunca tive problema. Então, basicamente, eu faço isso, eu faço remoção com cotonoide, eu jogo 10, 20 cotonoides dentro desse seio maxilar, eu vou passando os cotonoides e fico fazendo a visualização pelo meato inferior. Então, quer dizer, como você não tem o endoscópio de 70, você entra com o 30 no inferior e isso te deixa. Miguel, você publicou na revista agora, né, na International Archives, um artigo muito interessante sobre uma técnica que é o reversible, eu preciso falar certinho porque eu sou coautor também, endoscopic medial maxillectomy. Pré-lacrimal, você faz uma abertura, rebate essa parede junto com a via lacrimal, entra, aborda todo o seio maxilar. Você indicaria num caso desse ou você acha que é muito agressivo para uma bola fúngica? Na verdade, nós publicamos, né? Não eu publiquei, mas eu acho ela muito interessante para, principalmente, se a gente falar em tumores ou lesões que você tem uma dificuldade. Não acho nenhum absurdo também se eu tivesse uma dificuldade de visualização antes de fazer. Como o Fabrício falou, gente, não tem problema nenhum fazer um mini caldo ou fazer uma... O que o Marcos faz, que é um flap inferior, vamos dizer que é quase o mesmo pensamento que nós temos, só que nós retiramos o osso por inteiro e repomos esse osso por inteiro também. Então, assim, fisiologicamente, a gente acredita que o seio continua funcionando de uma forma normal e natural no pós-operatório. Mas eu acho que todas as outras possibilidades são bastante eficazes e pensaria numa abordagem como essa que você falou, Léo, das maxilectomias, especialmente essa, quando a gente tem uma inserção mais anterior de uma doença ou lateral, não necessariamente uma doença que você precisa só lavar e removê-la por inteiro. O fungo ele não se adere de uma forma como um papiloma invertido ou como um pólipo antrocoanal. A gente consegue, eu acho, pela meatotomia, na grande maioria das vezes, isso que é importante que as pessoas que estão assistindo saibam, a remoção completa. Perfeito. Alex, temos alguma pergunta aí para fazer diretamente? Eu passei para o caso 1 e 2. Acho que aqui mais a questão que vocês falaram da turbinoplastia ou turbinectomia média, mas a pergunta foi como que vocês fazem, e mais um comentário que falou que
o Elisandro aqui falou que tem muito lugar que ele acha que não tem tanto acesso à ótica de 70, que foi o que o Marco César falou, né? Muita gente aí talvez não tenha acesso à ótica de 70. Só Perfeito. isso. Então é isso. Então acho que nós vamos para o próximo caso, para não perder tempo. Pois bem, pessoal, o próximo caso, olha só. Deixa eu só tirar isso aqui, que eu não sei como que eu coloquei. Tá aqui, o Q&A. Feminina de 39 anos, história de cefaleia frontal, ela apontava exatamente, ó, doutor, dói aqui nessa região, né? Ela já fez tratamentos com antibiótico, corticóide oral e tópico, sem melhora. Para ir direto ao assunto, essa é a tomografia. Eu vou pedir para o Fabrício comentar essa tomografia e se dá para a gente dar um nome para essa doença, tá? Eu quero que ele comente para mim se é uma doença do etimoide anterior, uma doença do frontal, se é uma doença eminentemente de tratamento clínico, cirúrgico. Me dá esse overview, Fabrício. O que você entende quando você recebe essa paciente com uma queixa que condiz muito com essa tomografia? Legal. Uma coisa assim que, infelizmente, é raridade é a gente ter essa precisão da paciente falar que a dor é exatamente onde você vê a alteração tomográfica, né? Isso aí é fantástico quando acontece, porque aí você tem certeza que é ali que está o problema mesmo, né? Então, que bom que nesse caso é assim. Muitas vezes essa queixa de dor, principalmente, é uma queixa mais vaga, a paciente ela não localiza tão bem. Nesse caso, ela localiza bem ali na região frontal esquerda, que é onde a gente está vendo esse velamento dessas células aí, né? E uma coisa, eu pelo menos, eu não gosto muito dessas nomenclaturas de células etimoidais e frontais, e aí parece que cada pessoa quer dar a sua nomenclatura, e no final das contas, eu gosto muito do que o professor Filipe fala, né? Que você está dando um monte de nome para as coisas que você vai tirar, e na verdade não é o que interessa, né? A gente tem que pensar mais no que a gente vai manter, né? Que é a base do crânio e tudo mais. Então, acho que ele tem aí, aparentemente, células etimoidais que estão veladas. O frontal me parece limpo, né? Por esses cortes não dá para a gente ter total certeza, mas a impressão que eu tenho é que você tem essas células do etimoide que estão se insinuando para dentro do frontal, e o frontal em si, ele tá razoavelmente aerado, né? Mas o nome da doença, ela tem uma rinocinusite crônica, né? É uma rinocinusite crônica, mas é uma rinocinusite crônica localizada especificamente nessas células, e quando a gente vê esse tipo de caso, o paciente, obviamente, não tem uma doença sistêmica, provavelmente ele tem um problema de drenagem específico nessa região, né? E aí são os casos em que a gente imagina que uma abordagem cirúrgica aí vai ter os melhores resultados. É isso que eu queria perguntar. Marcos, a tua previsão, eu acho que todo mundo está de acordo que tentamos tratamento clínico. Não funcionou, vamos para o tratamento cirúrgico. O prognóstico desse paciente é bom para você? Marcos Franca. Prognóstico clínico? Cirúrgico. Não, cirúrgico. Prognóstico bom. Prognóstico bom. Concordo com o Fabrício, a doença aí veio do etimoide anterior. Esse frontal ficar comprometido vai ser só uma questão de tempo. Ele está temporariamente limpo, mas assim, invariavelmente, essa doença não tratada cirurgicamente ou adequadamente, de um procedimento cirúrgico adequado, ele vai adoecer do frontal. É só uma questão de tempo. Então, acessar essa região, a região do recesso frontal, aí é fundamental. Fazer uma etimoidectomia anterior e remover essa patologia até o nível do recesso frontal. Perfeito. Marco César, vê se você me ajuda se eu estou certo ou estou errado. Aparentemente, nós estamos falando em Aguernase, essa célula aqui. Eu tenho uma bula grande também nessa porção, muito colada com a Aguernase, que a gente não vê praticamente o espaço. A gente vê ela também aqui. Um Aguernase, essa bolinha aqui parece essa porção anterior. Então, imagina que a gente tem um corte que pegou essas 3 células, né? A pontinha da bula, o Aguernase aqui, e por cima uma célula aqui, que a gente pode dar o nome que quiser, mas é uma célula etimoidal acima da bula, né? Aqui perto da base do crânio. Você concorda comigo que é isso? Ou você acha que é um pouco não? Ou o que você acha dessa anatomia? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que você foi muito feliz no relato da anatomia. Eu acho que o Marcos também foi muito feliz. Olha, eu confio em muita pouca gente nesse mundo, viu? Vou falar que confio em todos vocês que eu estou vendo aqui na tela, mas eu não confio em nada no seio frontal, viu? Se tem uma pessoa que eu não boto fé, esse tal de seio frontal. Então, eu acho que em questão de cirurgia, em questão de
nomenclatura de células. Eu acho que o que o Fabrício falou foi a coisa mais linda que eu vi hoje na aula, foi aquilo que a gente fica dando nome para as coisas que a gente vai remover, né? Eu achei mágico essa fala do Fabrício. Mas eu acho que realmente essa questão que você falou é perfeitamente. O Marcos foi muito feliz, é uma doença etimoidal que logo vai comprometer esse frontal. E o que o Fabrício falou é a verdade de tudo isso. Acha a órbita, acha a base do crânio, o resto a gente deixa totalmente desobstruído mesmo para não ter complicações futuras, porque não confio no frontal. Então vamos para a cirurgia e eu quero perguntar para o Miguel, ou melhor, antes, essa pergunta eu acho interessante porque a gente discute muito. Eu quero que vocês votem para a gente. Imagina que essa paciente não tem queixa obstrutiva, Marco. Ela fala, eu respiro bem, não tem alergia, ela é ótima. E você examina, o septo dela é reto, tá? O septo dela é reto. Com que frequência você acha que vale a pena abordar o septo, né? Antes da cirurgia do meato médio, por mais reto que ele seja, mais assintomático seja esse paciente. Na rotina de vocês quase nunca abordam esse septo, digamos que de 50% a 90% dos casos, ou quase sempre. Eu quero pedir a votação de vocês. Já peço para o Miguel Tepedino me falar qual a rotina do serviço da Policlínica de Botafogo e da UERJ em relação à septoplastia em casos onde nós vamos abordar o meato médio, mesmo em casos pacientes não sintomáticos e com desvios aparentemente inexistentes. Eu diria que a gente opera quase sempre, 99% dos casos. E não especificamente por causa da abordagem, mas principalmente, também por causa da abordagem, mas principalmente por causa do controle pós-operatório. Eu acho que se você faz uma boa septoplastia, esse meato ele se mantém muito mais aberto, não do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista de você ter um controle com o endoscópio. Então, eu considero a septoplastia intraoperatória muito importante para a cirurgia. Fabrício, você concorda em fazer septoplastia quase sempre, mesmo que o teu septo pareça o mais reto possível? Então, Léo, eu não faço tanto assim, sinceramente. Eu tenho ouvido vocês falarem bastante disso, estou até pensando em, de repente, mudar, mas a verdade é que não. Mas também é difícil. Eu normalmente faço septo sempre que eu não tenho uma abordagem direta para a concha média, né? Se sem fazer a septoplastia eu consigo ver a inserção toda da concha média, normalmente acho que não tem necessidade, né? Agora é difícil isso acontecer, porque na verdade em muitos casos você tem um certo grau de desvio, seja de um lado ou do outro. Mas num caso onde ele é 100% reto, ele não tem aquela tuberosidade no septo, né? Que acaba, às vezes, ele mesmo reto, ele fica mais alargado, que também é uma coisa que às vezes atrapalha. Se eu estou conseguindo ver bem a inserção da concha média dos dois lados, eu acho que, a princípio, nesses casos, eu não faria septoplastia. Tá. Mas a verdade é que muitos casos têm um certo grau de desvio. Fazendo, né? Então, e aí eu acabo acho que a gente pode colocar a votação, porque eu vou pedir para o Marco César me falar. O que você prefere, Marco? Aquele caso que você coloca o descongestionante, dá aquela empurradinha na concha média, empurra o septo, dá aquela espremidinha e consegue entrar no meato médio e fala, pronto, cheguei, está meio estreito, mas deixa assim, acho que não vale a pena fazer o septo. Ou você fala, não, calma, eu vou começar com a septoplastia. Olha, metade dos otorrinos que estão aqui, nós estamos com 663 otorrinos na nossa mesa, metade deles, então 330, quase nunca fazem septoplastia antes de abordar o meato médio. E um quarto, na metade dos casos, digamos assim, e quase sempre um quarto. E você? Bem, eu vou te falar assim, primeiro você falou empurradinha em corneto médio, eu arranco ele, né? Não tenho empurradinha em corneto médio, né? Volto ao começo da minha aula, né? Mas eu faço septoplastia para praticamente todos os meus pacientes, para essas abordagens, por dois motivos. Acho que Miguel foi muito feliz em falar que a questão do pós-operatório do paciente. Pós-operatórios. O pós-operatório tem a questão do tubérculo, que é Zunker-Kendall, que eu nunca sei falar direito o nome desse tubérculo aí, porque às vezes ele faz um espessamento justamente na porção alta do septo que você não consegue visualizar depois no pós-operatório, que às vezes ele não tem um desvio de septo, mas ele tem esse tubérculo que fica mais espesso e dificulta a limpeza dessa região e do seio frontal. Lembra que eu te falei, eu não confio no seio frontal em absolutamente nada. Então, além de eu adorar fazer septoplastia, é disparada a cirurgia que eu mais gosto de fazer, a septoplastia, que mais me dá prazer,
Então, eu faço para todos os pacientes com remoção do corneto médio também. Marcos França, para finalizar, faz o septo a maioria, sim ou não? Na maioria. Na maioria quase absoluta. A maioria faz o septo. Legal, você vê que metade dos nós não faz, talvez a gente isso acabe mudando. Eu quando estou moderando, eu não gosto de dar muita opinião, estou tentando ficar bem de fora, mas o nosso serviço a gente tende a fazer, desde a Escola Paulista de Medicina, com o Makoto, ele pegava no pé, então a gente começava a cirurgia assim, R2, já faz o septo. Ele nem perguntava, e depois o R3 vai operar o meato médio. E eu acho que o ganho é muito importante. Eu não gosto de dar opinião e não tá, né? Mas eu gosto de fazer, então eu não vou ficar falando muito. Pois bem, agora eu quero voltar para todos vocês, vamos falar de abordagem de seio frontal. Em geral, pessoal, vocês, no serviço de vocês, não estou falando começar a cirurgia com osfectomia, a hora que você está olhando para aquele recesso frontal, qual endoscópio vocês operam de rotina, né? O seio frontal. Marcos César, eu vou te deixar por último, tá? Então podem votar. E eu quero ouvir do Fabrício. Tua rotina, Fabrício, claro que eu falo assim, todos, né? Ou eu quero um multiangular, como esse endocamaleon, que vai de 15 a 90. Isso seria, né, o que todos gostaríamos de operar para poder, né? Eu vou mexendo e ele vai funcionando. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Pelo menos para mim não é. Fabrício, tua rotina em endoscópio para cirurgia de seio frontal? Então, para cirurgia de seio frontal normal, né, que vai fazer um draft 2A, que é o que a gente acaba fazendo mais, eu uso de 45. Eu acho que o de 45 é o que dá uma angulação boa, ao mesmo tempo te permite um manejo do instrumental bom ainda também, né? Mas eu vou te falar que eu tenho deixado um de 70 na sala, e tem vários momentos que o de 70 ajuda, né? Então, assim, eu vi que várias pessoas comentaram, putz, a gente não tem a ótica de 70, né? Então, assim, eu vou te falar que cada vez mais eu estou contando com o de 70 ali, nem que seja para uma coisa mais pontual, para dar uma olhada em alguma da cirurgia. Eu faço a maior parte com o de 45, mas eu acho que vale a pena ter o de 70. Então, o Marco César, acho que ele podia dar uma investidinha aí, Marco. Acho que você vai gostar de uma ótica. Calma, nós vamos chegar nele. Alguém vai ter que, né? Nós vamos ter que bater um pouco no Marco aqui. Vamos soltar a resposta, pessoal, para ver o que a maioria dos nossos otorrinos fazem? Pode soltar. E aí eu vou pedir para o Marcos Franca. Marcos, olha, se a gente pensar 0 graus, 4% votou. O Marcos César e mais 4 pessoas, né? Então é a nossa casuística aqui. 70 graus, 8%, não é tanto. Agora, ficou pau a pau, 30 e 45 graus. Você, Marcos Franca, tua rotina? Minha rotina para operar frontal 45 graus. Certo? O 30 graus, para abordagem inicial, para você identificar as estruturas, até que vai. Mas para trabalhar com segurança, eu considero obrigatório, no meu ponto de vista, o uso do endoscópio de 45 graus. Você não tem menos de 45, você trabalha no risco. Fica muito ponto cego, você não tem uma segurança, às vezes um pequeno sangramento te tira um pouco do foco e uma das principais complicações da cirurgia do frontal é a fissura licórica. Então, o uso do endoscópio de 45 graus para mim é obrigatório. Miguel, você. Eu não considero obrigatório não, o uso de 45. Faço várias cirurgias com de 30 graus e faço muitas outras com de 45. Aliás, eu tenho até utilizado mais o de 45 ultimamente, porque eu acho que você realmente tem uma visão melhor, mais ampla. Eu acho que fica mais bonito para mostrar o frontal numa cirurgia quando você bota o de 45. Mas uma questão de técnica, eu acho que com de 30 você faz 99% sem grandes problemas. Eu não acho que seja a angulação de 30 um problema, não. Mas, repetindo, tanto de 70 quanto de 45, principalmente o de 45, eles trazem uma visualização muito mais ampla e eu acho que fica mais bonito e mais anatômico, muitas vezes, utilizar esses endoscópicos. Eu acho que essa é a questão. Doutor Marcos César, a palavra é tua. Você queimado em praça pública amanhã, né? Bom, você tira todos os cornetos médios, faz uma meatotomia inferior, vão caçar o teu... Pois é, não, eu vou sair do hospital, meu carro vai estar riscado, né? Pneu furado. Então, assim, ó,
lógico que eu mandei mensagem para os fellows votar no de 0 graus, né? Então isso que deu esses 3%. Provável. O que eu sempre trabalho, eu sempre falo muito que eu uso de 0 graus, como todos vocês sabem, e é óbvio que se eu precisar de 30, de 45, eu uso, existe seios da face e seios da face, mas especificamente nesse caso que foi abordado nessa visualização, até eu peço para você traçar uma linha. Você pode voltar, Léo, um pouquinho? Desculpa. Para mim, cirurgia de seio frontal é cirurgia de frontal beak. Se você retirar esse frontal beak, então a minha justificativa são duas apenas. Eu abordo o seio frontal pela parede anterior dele, pelo frontal beak. Depois eu trabalho pelas células etimoidais. Então, a minha abordagem ao seio frontal, primeiro eu acho o seio frontal, depois eu vou para as células etimoidais. A questão de usar uma ótica de 45, de 70 é inviável para mim, porque eu opero paciente com anestesia local. Então, eu sempre tenho que estar com uma visualização do cavo do paciente. Essas óticas, elas fazem um direcionamento visual apenas para o teto do nariz. Então, eu perco o controle do cavo do paciente e lá pode estar com sangue no cavo do paciente, eu não consigo ver para aspirar. Então, minha justificativa para mim, cirurgia de seio frontal chama-se cirurgia de frontal beak. E eu uso 0 grau. No gráfico 2A, quer dizer, vamos colocar que você está com esse endoscópio de 0 graus. Se você colocar um endoscópio de 0 graus, você tem a visão aqui. Então você entra e tira aqui. O drill, você usa o drill sempre para drillar isso aqui? Nunca, eu não tenho drill. Eu sou pobre, eu vou investir. O Fabrício tem que decidir. Ou eu compro a ótica de 70 ou eu vou investir no drill. Então você entra com o scope e martelo aqui. Eu entro com o scope e martelo. É o que eu sempre falo. Você, em geral, digamos que todos os casos de frontal, você acha que há necessidade de drilagem, de remoção do frontal beak? Você não acha que é muita agressão? Não seria mais interessante você tentar procurar e não ter que ficar, entenda, uma das coisas que a gente preconiza é não machucar a mucosa. Uma vez que você tira o frontal beak, você está stripping da mucosa, você está machucando a mucosa. Você não acha que isso estimula mais neoosteogênese, sendo que você poderia preservar essa mucosa em todo o recesso frontal? Entenda, esse frontal é um frontal muito bom, diâmetro antero-posterior ótimo, super bem. Entendo onde eu estou querendo chegar aí. Não, eu entendi a sua pergunta. Para me crucificar mesmo, né? Mas o que eu faço normalmente, eu faço isso. Diabo aqui. Eu levanto um flap como se fosse quase que um flap axilar, mas na verdade não é. Eu levanto todo um flap e eu retiro o osso, e depois esse flap de mucosa eu jogo onde eu retirei o frontal beak. E assim, eu acho que todo mundo tem a sua experiência, né? Então eu acho que as pessoas fazem turbinectomia porque elas têm bom resultado. Então eu faço esse meu procedimento porque eu consigo, dentro da minha cabeça, dar um bom resultado para os pacientes. Muito bem. Bom, aqui é o que nós estamos fazendo, eu estou trabalhando, então vamos tentar correlacionar. A primeira célula que a gente abre aqui é um 45 graus, né? Aqui é um Aguernase, então a gente observa que eu já tenho uma célula de Aguernase com secreção, né? Então, parede medial da órbita, olha a bula como está colada no Aguernase, aqui embaixo. A gente, em geral, faz com a bula intacta, a gente poderia fazer isso, né? Acho que alguém está com o áudio aberto aí. Deixe batendo em panela. Então, observem que aqui nós estamos tirando essa primeira secreção e a bula está intacta, né? Nesse momento, a gente entra um pouco mais alto, posterior aqui, esse Aguernase que vai lá para cima. E a busca da base do crânio, eu acho aparentemente necessária e te ajuda muito. Observe como a própria coloração te mostra que eu não estou na base do crânio nessa porção. Eu ainda estou trabalhando dentro do Aguernase. Como eu tenho uma bula muito grande, né, e ela era muito colada com essa célula de Aguernase, olha, está aqui a célula de Aguernase aberta e a bula praticamente grudada nela. A gente vai procurar a base do crânio pela bula, para ganhar esse espaço. E aí sim ela ajuda a gente, deixa eu passar um pouco para frente para não perder tempo. Ajuda a gente a chegar na base do crânio e aqui está, de fato, a base do crânio. A gente percebe nessa porção. Agora, eu entro por cima e caio nessa última célula com secreção ainda aqui. Olha que interessante. E aqui eu estou trabalhando com 45 e eu estou sofrendo muito, Marco. Eu preciso ir aí para aprender a trabalhar com 0, porque eu não acho... por mais que você fale que vai tirar esse frontal beak, a gente consegue chegar nessa porção, né? Nessa porção aqui. Eu acho que essa discussão é fantástica, né?
E observe que agora sim eu estou tirando essa última célula lá em cima, que é essa célula nessa posição. E eu vou parar o vídeo nessa porção, tirei a célula e vou parar o vídeo agora aqui. Então eu tenho a parede medial da órbita, base do crânio, concha média. Se a gente olhar a coloração da base do crânio, não sei se vocês conseguem ver, ela é branca, nacarada aqui. Isso aqui muda de cor. Eu estou falando dessa célula. Marcos Franca, você acha que vale a pena eu abrir essa célula, mesmo que eu não tenha doença no frontal? Aqui a gente reconhece e faz essa correlação. Eu estou trabalhando dentro de uma célula supra-Ager. Você acha que é necessário ou nós vamos trabalhar só em cima da doença? Eu não vou para o frontal. Qual que é a tua conduta nesse momento? Minha conduta, eu iria para o frontal. Você acha que a gente tem que continuar aqui, e continuar e ir até o frontal para chegar e abrir, mesmo que não ache a doença? Fabrício, você concorda comigo nesse momento, depois de tirar todas as células doentes, você acha que a gente tem que chegar aqui, nessa porção, e, digamos, furar para ir para o frontal? Eu entendo a sua dúvida, porque é isso, você tem um frontal a princípio normal, ou seja, se ele está normal, ele tem uma drenagem. Né? Sim, em algum momento ele está ventilando e drenando. Está ventilando. Vale a pena a gente expandir lá para dentro? Ou seja, nós estamos aqui dentro, né? Aqui no sagital dá para ver. Furar e comunicar. O Marco acha que é uma questão de tempo para esse frontal fechar. Acho que o Marco César, o Marcos Franca, ou não sei, o Fabrício falou. Vale a pena? E então você iria? O Marcos Franca acha que sim. E você? Então, o que eu acho aí, Léo, é assim, é que por mais delicado que você tenha sido e preservado a mucosa ao máximo, você criou, esse processo inflamatório cicatricial vai criar um edema onde você fez a cirurgia e esse frontal ele tem uma drenagem muito pequena. Então, existe uma chance de você acabar tendo uma obstrução secundária do seu frontal. Então, eu acho assim, você já abriu tudo, você está com o frontal na mão, eu acho que nesse momento seria mais seguro você terminar a cirurgia, ampliar essa drenagem do frontal, se possível, de preferência, tentar seguir a drenagem natural, porque ela existe, né? Então tentar seguir a drenagem natural do frontal e ampliar esse ósseo frontal, seguindo todos os cuidados de não tirar mucosa, de não fazer uma lesão circunferencial e tudo mais. Mas eu acho que só a cirurgia de etimoide que você fez já tem uma cicatrização ali que tem um risco muito grande de fechar esse frontal, e a drenagem dele é muito estreita. Miguel, você abriria? Vocês veem que a gente acabou abrindo lá em cima, né? Aqui, então, base do cano, parede medial da órbita, concha média, licença frontal aberto. A gente ainda tira uns espículas ósseas, né? Aqui já é etimoide posterior, então eu estou com 45, né? E a gente vai rodando até chegar lá no frontal. Agora, vocês percebem que, de fato, o frontal não tinha doença. Você abriria esse frontal, Miguel? Eu certamente abriria também. E eu não me preocupo tanto. No passado eu me preocupava mais com essa questão de drenagem do frontal, se você vai encontrar ou não. Eu não acho isso tão importante no frontal, porque o frontal ele não tem recirculação, a drenagem é por gravidade. Então, mesmo que tenha um outro ósseo que não abriu, vai funcionar. Existem as classificações, inclusive, do Eloy hoje, que muitas vezes se abre o frontal pelo nariz e não se toca nos meatos, ou seja, expande bem o frontal por via septal, para os dois lados e não mexe no meato de nenhum dos dois lados. Então, eu acho que essa questão da drenagem, obviamente, se você encontrar, se anatomicamente for fácil de você identificar, ok. Mas se você tem mais segurança, eu teria também muito mais segurança de fazer o que você fez mais próximo da órbita, essa incisão. E a gente cai nesse espaço que é o seio frontal. Eu faria exatamente da mesma forma. Dr. Marcos César, de Curitiba. Pô, você é fogo, né? Você mostra uma cirurgia dessa maravilhosa, ninguém vai acreditar em mim, né? Não importa mais o que eu falo. Agora, sinceramente, você acha que nesse momento, quando a gente está trabalhando lá em cima no teto para abrir essa última célula, o 0 grau te daria essa possibilidade? Ou nesse caso você ia falar, olha, eu tenho um endoscópio de 45 guardado ali, pede para os fellows sair da sala e você põe ele para abrir aqui ou não? Olha, já fui chamado tanto de mentiroso em congresso que eu já estou até acostumado com isso, viu? Mas quando o pessoal vem me ver operar aqui, normalmente eles falam assim, não é que dá mesmo? Porque eu monto na base do crânio e vou subindo. Boa. Então, necessariamente, eu vou achar essa célula e eu volto a falar, eu acho que a abordagem é extremamente importante, porque quando eu tiro o frontal beak, eu tenho uma visão muito maior, que como não foi retirado o frontal beak nesse procedimento,
E, aliás, a cirurgia está maravilhosa, Meus parabéns de coração. Então, eu acho que minha visão ela é um pouco maior do que essa visão que você apresentou, que está linda, está maravilhosa. Eu volto a falar, não confie no seio frontal. Ele não vai te prejudicar hoje, mas um dia ele vai. Pode ficar tranquilo, tem que abordar. E o Miguel foi feliz, por causa desse edema mesmo, vai acabar tendo problema no seio frontal. Alex, alguma questão em relação a esses casos? Eu posso ir para o caso 4, que nós temos mais 25 minutos. Eu queria mostrar os 5 casos, porque está legal a discussão aqui. Alguma pergunta, Alex? Só perguntaram em relação ao Transamin, aí se vocês utilizam de rotina no intraoperatório. Só isso. Rapidamente, Marcos tem Franca, muitas sim questões ou não? aí, mas... Transamin intraoperatório? Não. Não. Marcos César? Não. Sim ou não, Miguel? Eu não, meu anestesista sim. Ótimo, então respondeu. Fabrício Romano? Eu uso sempre o Transamin, mas nunca endovenoso. Eu acho que não justifica. Eu acho que você não tem... o risco de sangramento não é tão grande assim. Eu acho que o risco de você ter um efeito, um fenômeno trombótico é maior. Mas eu tenho usado tópico, porque o Transamin ele tem um efeito tópico muito bom. Até uma dica do André Alencar, de Fortaleza, em vez de diluir a adrenalina com xilocaína, eu tenho diluído ela com Transamin e usado. Fantástico. Para tópico, não infiltração, correto? Isso. Ô, Fabrício, desculpa, só um segundo. Como é que é essa diluição que você faz? Você meio a meio? Eu faço um para um meio a meio, do mesmo jeito. Tá, então, meio a meio, 10 ml de adrenalina, 2 ampolas de Transamin, que vai dar 10 ml também. Ele é incolor, ele não é viscoso, então você consegue fazer a aplicação dos cotonoides tópicos ali. Não sei te dizer se isso ajuda alguma coisa, mas existe evidência de que tem um efeito. Não, a última revisão de cirurgia endonasal veio falando do Transamin tópico e tudo, tem efeito, ele tem efeito, realmente tem estudos comprovando isso que você falou. Só que a gente nunca viu usar, então por isso eu nunca usei. Muito bem. Bom, pessoal, vamos para esse outro caso. 38 anos, masculino, gotejamento posterior, episódios de agudização de rinocinusite aguda, com a necessidade de uso de antibiótico e uma cirurgia nasal prévia. Miguel, você comenta para mim essa endoscopia que o paciente no consultório, fossa nasal direita, tá? Aqui é a parede lateral e concha média. Esse é o meato médio, tá? Bom, a Quer gente vê que eu que dê tem um uma pause? secreção aí, a gente vê que tem Pode uma ir secreção, falando isso, vai falando enquanto a gente tem uma solta. secreção quase com uma clara de ovo, né? Nessa região superior do seio maxilar direito, né? E, assim, aparentemente, a gente vai pensar, se o paciente tem essa queixa recorrente, de uma recirculação, num caso como esse. Aqui é a fossa nasal esquerda, né? A gente vê o que aí te chama a atenção aqui. Não Esse só ósseo é muito importante a gente ver a localização do ósseo de drenagem. Quando ele é muito inferior e posterior, a gente vai imaginar sempre que é um ósseo de drenagem acessório. O ósseo natural ele está mais anteriorizado, próximo ao ducto nasolacrimal e superior também, logo imediatamente inferior à órbita. Esse aí está muito posteriorizado. Não é a impressão que eu tenho é que provavelmente exista ainda um processo uncinado nessa região que a gente não consegue ter uma ampla visão de toda a drenagem do seio maxilar. E foi feita provavelmente até uma turbinectomia parcial aí, esse paciente... parece isso. Então, assim, para liberar, vamos dizer, de uma certa forma o meato, mas não adianta fazer a turbinectomia se você não fizer uma ressecção completa do processo uncinado. Tá. Marco César, você concorda? Pelo que o Miguel está falando, é um caso de... Foi feita uma antrostomia média, né, que não incluiu o ósteo principal do seio maxilar com uma ossifectomia parcial. Você está de acordo? Perfeitamente, o Miguel foi muito feliz no que ele falou, perfeitamente, endosso totalmente o que ele falou, realmente o que está acontecendo. Tá. Fabrício, o que você espera encontrar na tomografia desse paciente? Ela está aqui, ó. O paciente que operou para sinusite está aqui. Quando você tem caso de recirculação, o que você tende a procurar? Eu sei que deveria ter mais cortes, mas só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que procurar nesses casos de possíveis, não só aquela endoscopia, que é clara, mas a gente não tem exatamente essa visão. O que você espera encontrar numa tomografia? Ignorem essa turbinectomia total. Não, mas eu ia falar que esse era o que eu mais tinha certeza que eu ia encontrar. Exato, sim. Eu não quis entrar no mérito dessa discussão, né? Porque essa discussão vai dar muito pano para manga.
Não tinha dúvida que ia ter uma turbinectomia total, mas em relação ao meato médio, normalmente o que a gente vê é um espessamento, né, nessa região, então você vê um espessamento, você dificilmente consegue ver a drenagem, né, a via de drenagem, porque ela está bem, tá bem espessada. Outra coisa que é muito comum de você ver é um resto de processo uncinado, muitas vezes você vê que o processo uncinado não foi retirado completamente, que é um dos motivos provavelmente pelo qual a pessoa não conseguiu chegar no ósseo natural, né? Porque o ósseo natural ele está atrás do processo uncinado, então se você não tira o processo uncinado totalmente, tem grandes chances de você acabar entrando na fontanela posterior e acabar tendo problema da recirculação. Então, acho que o principal para você suspeitar é remanescente de processo uncinado, né? Esse espessamento localizado ali no complexo ósseo meatal e o que o Miguel falou, essa antrostomia mais posteriorizada. Correto, perfeito. Essa é a... Quem não falou ainda? Miguel, você já falou sobre isso? Falou. Marcos Franca, né? Marcos, o que você falaria sobre a cirurgia para recirculação? Ela é muito complicada, não é? Esse é aquele caso, é a cirurgia dela. Esse paciente teve motivos para essa recirculação, não só a ausência da união dos ósseos, a manutenção de um fragmento do processo uncinado que foi mantido, mas a própria fisiologia nasal dele foi, você pediu para não comentar sobre os cornetos, mas a fisiologia nasal desse paciente foi profundamente deteriorada. Então, a turbinectomia total mudou a fisiologia desse paciente, né? A cirurgia em si é uma cirurgia relativamente simples, vai remover o resto do processo uncinado e unir o ósseo principal com o ósseo que você criou na cirurgia. Perfeito. Basicamente é isso, né, pessoal? Exatamente. E aqui a gente faz a mesma coisa, identifica, acho que não tem muito segredo, como diz nossos amigos gaúchos, é uma barbada. Eu acho que é reconhecer e identificar. Como nós falamos de uncifectomia, eu quero acabar esse caso em 2 minutos aqui, para a gente ter tempo de discutir o último. Vocês, em geral, para a cirurgia do seio maxilar, qual endoscópio vocês usam de rotina, tá? Digamos que nós temos cirurgia primária de maxilar. 0,30, 0,45, só o 0 ou só o 30 graus, né? Vamos tentar fazer isso e eu prefiro agora que o Marco César comece falando. Você vê que, como é interessante, para mim, o seio frontal, ele é de visão reta, porque eu removo o frontal beak. Mas na cirurgia do seio maxilar, eu gosto muito realmente do de 30 graus, justamente por isso. Mas uma coisa que a gente sempre tem que ficar em mente quando a gente vai fazer recuperação, eu sempre considero que todo mundo opera super bem. E eu sempre considero para procurar entender o que foi que aconteceu com esse paciente que ele acabou não dando certo. Então, mesmo que a gente olhe assim, não, é só usar um pack-bite ou retirar esse cinciforme, eu vou resolver. Mas eu sempre, em pós-operatório, que são encaminhados para mim, eu sempre procuro entender o que pode ter acontecido. Mas eu sempre, para seio maxilar, eu adoro realmente o de 30 graus, para ter uma possibilidade de identificação melhor do ósseo. Perfeito, perfeito. Rapidamente, Marcos Franca, e já podem soltar a resposta. Então, concordo com tudo que o colega Marcos César falou e uso o endoscópio de 30 graus, sempre. Fácil, tranquilo, e uso de 30 graus de rotina para operar maxilar. Perfeito. Não uso outro. Você, Fabrício, o que você acha? Claro que a gente tem aqui um problema, digamos, do serviço não ter, mas digamos que a gente tenha a possibilidade. Aqui a gente tem 14 pessoas que só usam 0 graus. O que você acha sobre isso? E aqui eu mostro rapidamente esse vídeo, né, que a gente mostra os factoria. Pode ir falando, Fabrício, sobre o uso de 0 graus. Só, apenas. Eu faço a grande parte da cirurgia com 0 graus, especificamente nos casos de maxilar. Na maioria das vezes eu uso de 45 no final só para inspecionar o seio. Eu acho que se você fizer com cuidado, você consegue identificar o ósseo principal do maxilar com o de 0 grau na imensa maioria das vezes, né? Tem alguns casos onde ele é um pouco mais lateralizado que talvez você não consiga e aí você precisa usar um angulado, mas na maioria você consegue identificar bem. Nós estamos aqui com 0 graus. Olha aqui, Fabrício. Então, eu vou fazer um quiz para você. Qual é o principal aqui, ó? Eu estou com 0 graus.
Esse tipo de pergunta normalmente é pegadinha, né? É pegadinha, justo. É por isso que não é nenhuma delas, né? Quando a gente colocou a 45, exato, ele apareceu ali, ó, tá vendo? Então, assim, porção inferior da bula, concha média, e aqui está o primário. Então, eu acho que a gente tem que sabe, Léo, que realmente pela posição, o seio natural, o ósseo natural normalmente ele é mais alto, ele está logo em contato com a órbita. Com a bula, né? Olha como esse aqui estava aqui. Isso. É mais ou menos. O Renato Reutemann, ele sempre fala, né, que o ósseo natural do maxilar ele não é redondo, né? Ele normalmente ele tem esse formato de pera também. Então, se você está vendo um buraco muito redondo, provavelmente não é. Mas o que você pode fazer se você só tem a ótica de zero é ir com um palpador, com um seeker, de repente, né? Com cuidado, e você vai tentar identificar. E eu acho que a dica é essa. Ele vai ser sempre o limite superior e anterior do seio maxilar, né? O mais anterior e superior possível. Esse paciente tinha rinocinusite aguda de repetição, tá? A tomografia dele era bem inocente. Eu operei por isso, ele melhorou. Marco César, a gente tinha 4 buraquinhos ali. Você uniria todos, como eu fiz numa antrostomia grande, média, grande dessa, todos os possíveis ósteos, primário, secundário, terciário, giraldez e tudo, ou você só ampliaria o primeiro e deixaria alguns, porque você acha que não há necessidade de grandes antrostomias médias? Eu faria exatamente o que você fez. Eu uniria todos os ósteos acessórios mesmo, perfeitamente igual você fez. Cirurgia linda, perfeito, faria igualzinho. Não faria igual, porque não teria a capacidade de fazer, né? Mas tentaria fazer igual você. Marco, olha que interessante, eu trouxe esse caso para mostrar justamente isso. Esse é um caso que tinha um paciente que tinha uma queixa obstrutiva e ele tinha uma recirculação primária, o que não é comum a gente ver, né? Olha que a gente tem um sinado, a bula, aqui, né? Ela tinha queixa, e olha como a gente percebe que o ósteo primário, aqui a gente vai ver, então, o muco entrando, não foi operado, é isso que eu quero falar. Então, a gente entra com backbiter, vem ressecando. Enquanto eu vou mostrando o que a gente faz, alguém dos 4 já pode falar, não inclui algum possível ósseo secundário na tua antrostomia primária? Miguel, você sempre inclui todos os ósteos que você tem, independente da doença? Sempre a gente inclui todos os ósteos, independente da doença. Agora, se você tiver uma paciente, por exemplo, eu vou fazer uma septoplastia e que ele tem um ósseo secundário, que é um achado de exame, e eu não vou mexer no seio maxilar dele, eu simplesmente não faço nada. Isso é um achado do exame. Então é importante a gente falar isso. Nem todo ósseo secundário é indicação de cirurgia. Uma vez que eu vou para o seio maxilar, se tem um ósseo secundário, ele precisa ser unido ao ósseo primário. Perfeito. Alguém discorda? Ou a gente vai para o último caso? Porque eu tenho ainda... Estou tomando bronca aqui, eu tenho 12 minutos. Então vamos para o último caso, que acho que todo mundo está de acordo aqui, a mesma coisa. A gente acabou unindo porque era uma paciente que tinha queixa. E o último caso, obviamente, que não podia faltar uma polipose, né? Paciente de 50 anos, esse é um caso um pouco mais capcioso, né, que eu quero discutir com você. 50 anos, encaminhado da pneumologista. Doutor, eu vim passar com você porque eu tenho uma asma, mas uma asma que está controlada. Ultimamente eu não uso aerolinha, bombinha, porque eu não estou chiando. O meu pulmão está relativamente controlado depois que entrou com a Lênia, com qualquer um deles, tá? Eu não tenho obstrução nasal, eu respiro bem pelo nariz, eu não agudizo, eu não faço infecções agudas de repetição, nada. Não tenho intolerância a salicilato, para resumir esse caso. Agora, o que me incomoda é o meu olfato, que ele é muito ruim. Eu tomo uma diprospan ou uma prednisolona, eu fico aí bem 20, 30 dias, mas depois piora tudo. A endoscopia mostra isso, tá? E a tomografia é essa desse paciente. Então, um paciente pouco sintomático do ponto de vista nasosinusal, com uma tomografia, digamos, feia, e eu quero saber de vocês. Pessoal, esse paciente chegou para vocês. A pergunta é simples. Você indica cirurgia? Sim ou não, ou você fala, calma, como você tem pouco sintoma, vamos usar o teu sprayzinho nasal, vamos usando, digamos que ele já use um spray nasal e ele continua com queixa. Você manteria o spray nasal de corticoide, lavagens nasais e eventualmente ciclos de corticoide sistêmico, ou você fala, não, vamos operar, e aí nós vamos discutir quem falar vamos operar, por que você vai operar. Podem votar, e aí eu vou começando...
pelo Marcos Franca, você opera ou não esse paciente, Marcos? Gostei do caso, parabéns, muito bem escolhido. Muitos pacientes que relatam quando usam betametasona ou qualquer outro corticoide melhoram, né? Polipectomia química, como a gente chama às vezes. O paciente melhora porque o edema diminui e aí ele temporariamente passa muito bem. As queixas clínicas do paciente, às vezes eu operaria esse paciente, sem dúvida, porque além das queixas, ele pode até não ter queixa de dor, queixa só de hiposmia. Todavia, um paciente desse, ele tem odor, tem halitose, tem uma voz nasalada permanente. Então, ao atender o telefone, falar com alguém, vai ser a pergunta recorrente: você está gripado, está resfriado? Então, a cirurgia geraria uma melhora na qualidade de vida desse paciente, em outros aspectos que, às vezes, nem o próprio paciente tem noção quanto ele melhoraria com a cirurgia. A manutenção com o corticoide, uma vez que eu removesse essa massa polipoide, ficaria muito mais fácil e mais efetiva, porque isso é um meio de cultura, piora a asma. Então, se ele tivesse boas condições de submeter sob anestesia geral, que é como normalmente eu opero, não tenho experiência de operar isso com local, eu acho que a cirurgia traria um grande benefício para esse paciente. Vamos soltar a resposta? Fabrício, rapidamente, opera ou não? Opera, porque o paciente 75% indicou a cirurgia. Ele está usando o tratamento tópico e não está melhorando. Então, ele tem indicação de cirurgia. Eu acho que usar corticoide oral não é uma opção de tratamento, né, para polipose, né? Então, eu acho que tem que operar sim. Agora, a única coisa que a gente tem que prestar atenção nesse caso, se você olhar a tomografia, você vê que ele tem uma tendência a ter mais doença na parte média compartimento central, né? Na parte lateral, né? Eu perguntaria quando que começou essa asma. Se esse paciente for atópico e for uma asma de início na infância, eu acho que essa paciente tem uma CCAD, uma doença atópica do compartimento central, que é totalmente diferente da polipose eosinofílica clássica. E, inclusive, tem um prognóstico muito melhor também, né? E aí eu acho que realmente você pode indicar a cirurgia, porque normalmente é uma doença que tem um controle um pouco mais fácil. Se você controlar a parte alérgica, você consegue deixar esse paciente bem. E justamente como essa polipose ela é restrita normalmente ao etimoide, você tem essa alteração do olfato mais presente também, né? Porque tem mais pólipo ali na área média. Então eu vou aproveitar o teu gancho e falar: o paciente virou para o Marco César e falou: Marco, eu quero melhorar meu olfato, que é a única coisa que incomoda no meu nariz é o meu olfato. Eu vou melhorar com a cirurgia que você está me propondo? O que você vai responder para ele, Marco? Ô, Leonardo, é exatamente isso que eu estava pensando que eu ia perguntar para você. A queixa do paciente é o olfato. Exato. É o que ele se queixa. Claro que eu concordo com o Marcos Franca e tudo, mas eu quero saber, ele chegou para você e falou assim: doutor, se você falar que eu vou melhorar meu olfato com a cirurgia, vamos operar. E o que você fala para ele? De jeito nenhum. Não vou falar que vai melhorar de jeito nenhum. A questão dessas doenças, o Fabrício está certo no que ele falou, mas essas doenças elas podem ser doença crônica, elas são progressivas, elas podem ir aumentando. Eu acho que a única coisa que eu não prometeria para esse paciente é o olfato. E é justamente a queixa desse paciente, né? Então, não é um caso tão simples de resolver, assim, de tomar essa decisão. Porque você pode... Justamente. Você pode trazer doenças iatrogênicas, ele não tem queixa de dor frontal. Se opera, ele começa a ter queixa de dor frontal. Ele não tem gotejamento posterior. Se opera, ele começa a ter gotejamento posterior. Então, a decisão não é tão simples assim. Eu também concordo com o Fabrício falou, corticoide não é a forma de tratamento para rinocinite crônica. Isso é totalmente correto, mas eu acho que esse paciente tem que sentar e conversar muito, muito claramente. Eu acho que, partindo do pressuposto que ele coloque claramente para mim que ele quer melhorar o olfato dele, esse é o sinal para que eu possa indicar cirurgia para ele, não operaria esse paciente. Miguel, rapidamente, operar paciente melhora o olfato? Você tem 30 segundos para me responder. Bom, primeiro eu vou falar que o Marcos Franca tocou num ponto muito importante, que eventualmente o paciente tem algumas outras alterações que ele mesmo não sabe, porque ele se acostumou a essa situação que ele vive. Então é importante você conversar bem com ele e mostrar as alterações que ele tem. A gente está fazendo um trabalho, que a gente já tem mais de 20 pacientes com polipose lá na policlínica, que a gente faz o PCIT pré, com 3 meses, com 6 meses e com 1 ano. Esses pacientes todos usam a budesonida tópica no pós-operatório e com a lavagem nasal em alto volume. E eu posso te garantir
que a maioria dos pacientes melhoram, sim, o olfato, tá? Com full house completo e com o tratamento com corticoide pós-operatório tópico. Mas se o paciente chega para mim, eu vou falar, eu não posso te garantir isso. Não posso te garantir. É uma situação que a gente vai operar para melhorar a sua respiração, para melhorar a sua qualidade de vida, como já foi colocado, e a minha experiência me mostra que muitos pacientes melhoram sim o olfato. Eventualmente pode ter uma melhora e uma piora, vai ter uma, vamos dizer, isso vai oscilar de alguma forma, mas a gente consegue. E eu te garanto, Léo, é muito comum os pacientes ficarem muito felizes justamente por terem essa opção de melhorar o olfato, de terem essa qualidade do olfato no pós-operatório, com full house e com tratamento com corticoide pós-operatório. É muito gratificante você ver o paciente reclamando porque está sentindo muito cheiro como ele não sentia anteriormente. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Não se eu falar para vocês que não melhora, na maioria dos casos, eu não vou estar falando a verdade. Na maioria dos casos, melhora. Hoje, com a cirurgia associada à lavagem tópica com corticoide nasal, a melhora do olfato ela é extremamente importante, embora eu deixe sempre claro para o paciente que isso pode não acontecer, tá certo? Pois bem, eu também operei, como vocês estão vendo, eu estou mostrando o vídeo da cirurgia, e nesse caso, o que eu preconizei, o que a gente preconizou foi fazer, né, uma full house, ou seja, parede medial da órbita, limpar todo o etimoide frontal, né? Ou antrostomia maxilar o maior possível no intuito de jogar a medicação. Fabrício, você faria algo diferente? Não, acho que a cirurgia é essa mesmo, né? Agora, uma coisa, acho que é importantíssimo o que o Miguel falou, só que eu acho que para paciente com rinocinusite crônica, você não pode prometer nada, né? Não é que você não pode prometer que não vai melhorar o olfato, você não pode prometer nada. É uma doença crônica, sistêmica, você simplesmente está abrindo espaço para o corticoide chegar aonde tem que chegar, né? Então, acho que, concordo com o Marco, você não pode prometer melhorar o olfato, mas você não pode prometer mais nada, porque tem paciente com sinusite, você faz uma cirurgia linda, 6 meses depois ele está com pólipo de novo, e todo mundo sabe disso, né? Então, acho que não pode prometer nada. O que a gente próprio pode prometer é que a gente vai abrir espaço para o corticoide chegar. E eu acho que o principal ponto desse paciente que me deixa mais tranquilo de indicar a cirurgia é que ele melhora quando ele usa o corticoide, né? Ou seja, quando os pólipos diminuem, ele volta a sentir cheiro. Quer dizer, o epitélio olfatório dele, a princípio, está funcionante. É um problema obstrutivo, provavelmente, né? Então, isso te dá um pouco mais de segurança de que ele vai melhorar. Mas, obviamente, você nunca pode prometer. Marco César, eu não vou te perguntar o que você faz com essa concha média, porque a gente já sabe que você vai tirar ela, né? Então, eu vou perguntar, aqui a gente tirou um pouquinho da superior, quando a gente chega nesse momento, Marcos Franca, tem pergunta aí querendo saber essa concha que sobrou. O que você faz com ela? Tira, mantém ou sutura, como eu estou mostrando aqui? Rapidamente. Quando eu posso manter, eu mantenho ao máximo a concha média. Eu acho importante a manutenção da concha média. Realmente, fixar dessa forma, porque ela não tem mais osso, ou fica muito frágil. Então, fixa no septo, uma alternativa excelente. Já fiz isso inúmeras vezes. Concordo com a técnica total que você usou aí. Eu mantenho a concha média. Eu acho um referencial anatômico importante e bom manter. Fabrício, rapidamente, mantém a concha e sutura, tira ou deixa do jeito que está? Rápido. Eu sempre tento manter e eu gosto muito do ponto também. Eu acho que o ponto ajudou bastante e me faz ficar mais tranquilo de preservar a concha. Miguel, de acordo? De acordo, Léo. Acho que a única dúvida nessa cirurgia é se preserva ou não a concha média. É a única dúvida possível para uma sinusite crônica com pólipos. E, geralmente, quando a concha tem muitos pólipos, eu resseco ela. Ou se o recesso esfenoetimoidal estiver muito cheio de pólipos, eu também resseco a concha média completamente. Mantenho só a parte superior, principalmente mais próximo à concha superior, que seria talvez uma área que tenha um epitélio olfatório. Mas eu não me preocupo muito com a preservação. Preservo muitas vezes, mas se tiver doença eu tiro sem problema absolutamente nenhum. Perfeito. Últimos 2 minutos que a gente tem para a gente acabar. Essa é a visão do meato médio no final da cirurgia. Concha média suturada, frontal, etimoide, esfenoide, antrostomia maxilar. Votem, pessoal. O que a gente faz nesse meato médio? Não faz nada. Eu coloco o hemostático, como Gelfoan, Surgicel, carboximetilcelulose, ou tampões absorvíveis, dedo de luva, Merocel, Rapidrino, que depois eu posso tirar no consultório. Vamos votar. E aí eu vou pedir agora, rapidamente, o que cada um faz para a gente finalizar em relação a isso. Marcos Franca, o que você faz com esse meato médio quando você acaba a sua cirurgia? Surgicel.
Surgicel, Não uso Marcos. surgicel no maxilar. Dentro do maxilar, em toda a Não, cavidade. só não uso surgicel dentro do maxilar. Ah, só Porque dentro do maxilar, mas você põe aqui, parede aí medial eu ponho, morta, sempre. frontal, Aqui mostrar. teto e esfenoide. Isso. Perfeito. Marcos César. Eu uso aquele gel Fuan que eu aprendi com o professor Makoto, embebido com adrenalina naquela seringa, onde você passa de uma seringa para outra, e daí eu acabo jogando como se fosse um Fuan mesmo. Pode soltar a resposta, Miguel Tepedino. Eu utilizo muitas vezes um Merocel no meato, porque a formação de crosta ela vem justamente do ar que entra no meato. Então, se eu preservar a concha média especialmente, eu coloco um Merocel e o pós-operatório ele fica, depois de uma semana eu retiro e a formação de crosta é quase zero e já inicia a epitelização da órbita e da base do crânio. Então, a tendência é não deixar esses hemostáticos que tem que ficar absorvendo e tudo mais, né? Você tende a colocar alguma coisa que você tire depois. Absorvível eu só colocaria, por exemplo, ou na concha inferior, ou na implantação da concha média. Aí, nesses locais que tem potenciais vasos que possam sangrar, eu coloco esses materiais absorvíveis, hemostáticos absorvíveis. Fabrício Romano, 60% dos nossos otorrinos colocam absorvíveis, 10% inabsorvível e 30% não coloca nada. E você? Olha, eu já tentei todos os absorvíveis, Léo. Já tive todas as fases e hoje eu vou te dizer que eu não coloco nada. Você tenta nem com medo de sangrar. Se tem algum sangramento que um pouquinho mais, eu deixo um surgicel, mas muito localizado. Mas a minha tendência é não deixar nada. Eu acho que a ideia de colocar alguma coisa que você vai retirar, tipo um Merocel, é boa. Eu só não deixo porque eu acho que depois o desconforto de retirar acaba não justificando. Mas a tendência é não colocar nada. Perfeito. Gente, acho que nós chegamos 8h30. Alex, eu acho que se você quiser fazer alguma pergunta que você acha pertinente, eu acho que ainda dá com você, senão a gente pode encerrar. E eu queria agradecer a ajuda de vocês aí, as discussões, o nível, foi um prazer. Espero ter podido contribuir com os casos aí de que vocês queriam. Alex, é com você a palavra. Acho que a gente esgotou no tempo aí, 8h30. Queria agradecer a todo mundo, foi bem produtivo. E semana que vem, vamos deixar aí, quem puder colocar a aula da semana que vem. Alguém consegue colocar? Você consegue colocar, Léo? Espera aí. Tá. Eu acho que nós podemos aí abrir mais uns 5 minutos. Alguma questão que você achou interessante? Claro que, assim, pós-operatório de polipose, a gente gastaria mais 1 hora discutindo aqui. Acho que pergunta aqui foi em relação à cineca da axila do corneto com o meato médio. Cada um, que é o que responderam. Uns tiram, outros tiram parcial, outros suturam, né? E em relação ao tampão frontal, o que se coloca quando coloca o tampão frontal? Alguém coloca tampão no seio frontal, digamos um draft 2A clássico, você acabou o draft 2A e coloca um tampão dentro do frontal, digamos, para tentativa de não reestenosar isso? Não. Eu não ponho também. Legal. Teve uma pergunta que eu vi aí perguntando sobre o ponto, quanto tempo ficava o ponto? Normalmente eu uso monocril, que é absorvível, normalmente depois de um mês ele acaba soltando, mas não sei se algum de vocês usa nylon e tira depois? Eu uso monocril também. Eu acho que a tendência é usar absorvível, né? Eu uso Vicril. Eu gosto, depois de 35, entre 30 e 60 dias, 45 dias, ele é absorvível. Eu gosto do Vicril. Eu acho que ele fica mais preso. O monocril, às vezes, eu acho que ele pode soltar um pouquinho. Ele é meio... Também uso Vicril. Muito bom Vicril. O Marco não usa porque ele tira a concha média, tá certo, Marco? Isso são loucuras de uma noite de verão que vocês estão conversando. Não tem menor... Tá vendo? O Marco, não adianta a gente querer passar para ele a pergunta do que fazer, porque ele não, essa dúvida você não tem, né, Marco? Não tenho nenhuma dúvida. Ótimo. Pessoal, mais uma vez, obrigado por tudo. Né? Parabenizar todos vocês que são amigos e para a gente fica muito mais gostoso trabalhar assim com amigos. Parabéns para a Fundação e já convidá-los para quarta que vem. Teremos 2 palestras magnas, Dr. Aldo Stan falando sobre anatomia óssea dos seios da face da base do crânio e suas aplicações cirúrgicas, e o Dr. Alques Psaltis, lá de Adelaide, vai falar sobre polipose nasal, novidades pós-operatório, uso de biológicos, sensibilização à aspirina. Bom, acho que foi um prazer. Boa noite para todos e até breve. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado à Fundação. Obrigado a todos.